Olá, pessoal. Meu nome é Elcio Silva e para mim é um prazer estar aqui no Conecta Plus, um evento que é organizado pela Música e Mercado, que tem por objetivo estar levando conhecimento para as pessoas na área de áudio. E hoje eu tenho o prazer de estar com alguma das mentes mais brilhantes na área do áudio imersivo, né? Aqui no Brasil. E a ideia desse evento, desse bate-papo que a gente vai ter aqui agora, é tentar esclarecer um pouquinho o que é esse áudio imersivo, como é que funciona, porque eu vejo muita gente falando muita coisa e as pessoas, eu percebo que estão um pouco perdidas, um pouco confusas, né? Então, nós temos aqui, por ordem de idade, né? Vamos respeitar aqui, senão, o Carlos Roncone, e é uma das pessoas assim que realmente é um dos papas na área de áudio no Brasil, somente a parte de broadcast. Ele tem assim 34 anos mais ou menos, Roncone, 35, só de Por Rede aí, Globo, por aí. né? Então é um cara que eu conheci há muitos anos antes de entrar na Design, e que eu respeito muito porque o conhecimento dele é uma coisa assim impressionante. E atualmente, né, como ele se aposentou da Globo, então agora ele virou consultor da Dolby. Não é só isso. Então, não bastasse os 34 anos de Globo, de broadcast, agora ele falou: não, cansei de broadcast, agora vou mexer com áudio imersivo. E aí foi para a Dolby, né? Está lá na Dolby fazendo, mostrando um pouquinho o que ele aprendeu nesses 35 anos de áudio, né? Depois temos o Cleman. Eu conheci o Cleman há mais de 20 anos, quando ele inaugurou o estúdio dele, Anonimato, né? Para quem não conhece, aqui em São Paulo, um tremendo estúdio, com uma concepção acústica assim, totalmente diferente na época, muito... As pessoas olhavam aqui e falavam: não é possível, o cara mexe tudo aqui, era uma coisa muito bacana, né? Gravou um monte de gente. E o Cleman também está nessa brincadeira de áudio imersivo, também tem uns 25 anos, né, mano? Cleman, mais ou menos. Então, você vê que o pessoal aqui é tudo gente que está começando agora, né, nesse assunto. E, por final, mas não menos importante, o maestro Billy. Muita gente já acho que ouvia muito o nome dele por um tal de Hook, né? Para quem não sabe, o maestro Billy foi DJ do Caldeirão do Hulk por mais de 14 anos, né? Atualmente ele está em Berlim, trabalhando justamente com a questão de áudio imersivo. E é interessante porque assim, a gente vai ter uma experiência dessa área de áudio imersivo lá de fora, né? Eu acho que é uma visão bem interessante. Então, temos 2 tupiniquins, um tupiniquim estrangeiro. E, gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês, né, a colaboração de vocês para estar aqui hoje e estar compartilhando um pouco esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo do tempo, tá bom? Para a gente começar a brincadeira aqui, eu vou fazer uma pergunta para os 3, né? E aí vou deixar encrenca com vocês, tá bom? O que vocês entendem por áudio imersivo? É uma pergunta bem simples, né? Então, e bem fácil de responder, acredito. Então, deixo com vocês 3 aí e está aberta a discussões. Boa sorte. Quem vai? Aí ninguém fala. Bom, Ninguém então vamos chuta. lá. Bom dia. Deixa eu dar, então, vamos abrir aqui os trabalhos. Oi para todo mundo. Oi, Billy. Oi, Roncone. Oi para todos que estão assistindo a gente aí. Pergunta foi boa, né? Porque áudio imersivo, na verdade, é um termo muito, muito confuso, né? Quando a gente fala de vídeo, tudo é um pouco mais fácil de explicar, né? E a gente, no áudio, acaba fazendo um monte de analogias com o vídeo para poder explicar isso, né? Mas eu diria que áudio imersivo, de uma maneira geral, né? E dentre seus vários tipos, vários nomes fake comerciais que dão por aí, né? Mas ele basicamente é voltar a nossa audição para onde a gente sempre esteve, né?
quando eu estou aqui nessa sala falando com vocês, eu estou imerso no áudio. Estou vendo que tem um caminhão passando ali, um carro passando aqui, eu ouço reflexões, eu ouço coisas atrás da minha cabeça, da frente, em cima, coisas que dão a volta. Quer dizer, eu estou imerso no áudio, que é uma coisa natural do ser humano, né? Isso é áudio imersivo, você ter o áudio em volta de você, em cima de você, embaixo, de todos os lados, que é uma coisa natural. Então, acho que eu nunca tinha pensado nessa resposta, mas eu acho que dá para entender o áudio imersivo um pouco como isso, né? E aí depois a gente descreve os tipos e os nomes fake que andam dando aí, depois a gente chega nisso aí, né? Eu vi uma analogia boa sobre áudio, que orelha não tem pálpebra. Então, a gente não pode simplesmente fechar o ouvido e não ouvir nada. Então, o áudio imersivo basicamente é isso. Foi o que o Cleman falou. A gente está aqui, tem essa reverberação da sala, passa um carro lá fora, pipipi, tem o som da lâmpada, essas coisas todas, né? E o áudio imersivo, acredito que seja pegar esse conceito do áudio que está ao nosso redor e transferir para uma experiência de vídeo 360, para um game, para qualquer coisa que for, que seja ligado à realidade virtual ou alguma experiência em algum outro lugar, como um museu, alguma coisa assim. O áudio imersivo, o próprio nome já diz, né? É trazer aquilo que você está experimentando como se fosse realidade. Nós vivemos imersos no som, né? Nós vivemos dentro da atmosfera e imersos no som. Nosso sistema auditivo, né, que é composto pelas duas orelhas aqui, que a gente costumava dizer, né, que as orelhas não servem só para segurar os óculos, né? Agora elas não servem só para segurar os óculos e a máscara, mas ela também serve para detectar posicionamento do som, né? E nós temos a audição 360, né? A nossa visão não, a nossa visão é 170. Eu enxergo no máximo sem mexer a cabeça onde está minha mão aqui, né? E a audição é que ela desperta, né, o interesse, ela desperta a atenção, nossa atenção para o mundo de fora. Então, se tem algum som aqui atrás, eu já viro para olhar, né? Então, o áudio imersivo é exatamente trazer a realidade para dentro de um produto qualquer audiovisual, ou só áudio, né? Não precisa ser audiovisual. Hoje em dia a gente trabalha também com só música imersiva, né? O Cleman tem uma experiência legal nisso, né? Tem um primeiro estúdio de São Paulo que está fazendo música imersiva. Então, basicamente para mim é isso. Como o Cleman falou, tem vários fakes nomes por aí, né? Áudio 8D, áudio ultra wide, não sei o que lá. Mas na realidade é trazer a sensação de 360, aquela sensação de estar cada coisa no seu lugar, para dentro de um produto audiovisual qualquer. Esse é o meu conceito. Não, interessante isso que vocês três falaram, porque é mais ou menos assim, eu sempre tentei fazer a coisa de uma maneira, como é que eu posso dizer, utilizando o bom senso, né? Eu sei que é uma palavra meio em desuso hoje, que as pessoas, muita gente não sabe mais o que é bom senso, mas os mais velhos, né? A gente lembra bastante dessa coisa chamada bom senso. Então, quando alguém falava para mim de áudio imersivo, eu estava imaginando exatamente uma coisa desse sentido, porque o que o Roncone falou é uma coisa que eu pude perceber quando eu entrei na Digi, né? Era muito interessante, porque o pessoal gastava algumas dezenas de milhares de dólares em sistemas de vídeo para ter a melhor cor, para ter a melhor saturação, para você ter aquela imagem, aqueles efeitos. Você gastava milhões de dólares em efeitos, né? E quando chegava no áudio, e aí eu tenho três aqui que podem me confirmar isso, né? Sobrou dinheiro, sobrou. Então faz o áudio com isso aí, certo? E Geralmente um dia antes, né? Um dia antes de entregar o produto, né? Ah, então precisa fazer uma musiquinha, você vai ver um mega evento, né? Como sempre, né? Aí você fala, tá bom. É bem por aí. Então, uma coisa que na época me chamou a atenção, eu falei o seguinte, gente, vocês não estão entendendo. Imagina, por exemplo, essa cena cheia de efeitos, tira o áudio. O que acontece com esses milhares de dólares que você gastou para... Eu não estou aqui querendo criar uma briga que tinha no passado, né? Hoje já não tem mais, né, Roncone? Mas no passado eu tinha que o vídeo é melhor, o áudio é melhor. Não, um completa o outro, a verdade é essa. Mas eu acho que existia muito isso, as pessoas não se davam conta. E hoje, eu acho que o áudio imersivo vem resgatar justamente isso, né? As pessoas começam a perceber que você ouve 360.
e não 170. Né? Porque isso, como o Conde falou, é muito interessante. Mesmo que você não esteja acostumado, não tenha o ouvido treinado, você vai ouvir atrás, na frente, em cima, embaixo, e vai te chamar a atenção e você vai virar para o que é isso? O que está acontecendo? Né? Então, acho que isso é interessante. Quanto à relação às fakes, né? Então, eu vou fazer uma outra perguntinha para vocês. O que vocês me dizem entre áudio imersivo, áudio 360, áudio binaural, algum outro nome que talvez vocês tenham na mente aí? E qual é a diferença? Famoso 8D, né? 8D é o melhor do mundo, né? 8D. Melhor nome. Mas tem o áudio, Spatial Audio também, Immersive Space. Começa a botar um monte de nomezinho, assim fica divertido, né? Mas... Não, você põe Extreme Experience, coisa do tipo aí, né? XR Audio, né? Então, Muito maluco, porque quando apareceu o áudio 8D, eu acho que eu recebi, fora de brincadeira, uns 50 comunicações de amigos, de pessoas do meio. Nossa, você viu isso? Que legal, o que é isso? Como é que é isso? Eu falei, gente, isso aqui já existe há 90 anos, se vocês não sabem, né? Eu fui lá, nas nossas idas à AES, quando eu comprei lá o livro do Blumlein, cara, isso já está lá. Isso é de que ano? 30, né? 20, 30? Por aí, 32, eu acho que é 30, né? Então o negócio já tem 90 anos, né? E obviamente agora que essas tecnologias estão andando mais, né? Então tem realmente uma confusão de nomenclaturas, porque até o mercado fica inventando esses nomes, como o Billy falou, fica inventando esses nomes para vender produto, né? E o áudio 8D, ele tem uma característica, porque ele não é um áudio 8D, né? Na verdade ele é um binaural, só que ele tem uma característica muito constante, porque todo mundo faz a mesma coisa, pega a música, transforma praticamente em mono e ela fica girando no sentido horário, e geralmente horário, raramente alguma coisa. Então, áudio 8D, entenda-se, binaural, com um novo nome, com uma coisa em mono girando no sentido horário. Então, talvez eu esteja sendo um pouco radical, mas é mais ou menos isso, né? Não, eu concordo completamente com o que você está falando. É uma pegadinha, é um phishing, uma armadilha para você chegar e falar, meu Deus. Outro dia o meu cunhado me mandou, pô, você viu que legal? Eu falei, cara, isso daí é ridículo, porque o cara pegou a mix, que já era estéreo, reduziu ela em tamanho para quase mono, e botou num panel binaural e fica rodando a música para lá e para cá. Ou seja, você não tem uma mixagem 3D realmente. Você não tem nada que venha com componentes espacializadas. Tá? É uma coisa meio fake, porque tem uma empresa que fabrica plugin que está por trás de várias coisas disso, fomentando essa indústria, né, para criar um buzzword aí em cima disso. Então, as pessoas têm que começar a perceber o seguinte, o que é a realidade? Né? O que eu estou ouvindo na realidade? Eu ouço música assim, se eu estiver, por exemplo, dentro de um palco, né, ou ensaio de uma banda, eu vou ouvir a música assim, com todo mundo dançando, cada um para um lado? Né? Isso para mim é realidade? Não, eu vou ouvir uma música espacializada, depende de como tiver a formação da minha banda. Né? Se eu chego mais perto do palco, por exemplo, num show, eu consigo ouvir destacadamente os músicos, cada um no seu lugar. Né? Se o piano não estiver muito alto, se não for um heavy metal daquele lascado. Né? Se for uma música, né, contemporânea, bossa nova, você consegue chegar mais próximo e posicionar as coisas no palco. E você não fica com a banda rodando na tua cabeça o tempo todo, né? Os caras saem tocando do seu lado, assim, você fica procurando. Exatamente, você fica ali, ué, onde é que está o cara, né? E a sensação é ridícula, porque primeiro que te dá uma agonia, porque você, sabe, não fica confortável. Né? Então, isso é um mau serviço, tá? Ao áudio imersivo. O áudio imersivo é uma coisa muito superior a isso mesmo. Né? O Billy já fez várias experiências aí com mixagem áudio imersivo, o Cleman também, eu já fiz algumas também, e tem muita coisa boa rolando por aí, só que o que aparece é aquilo que é publicado, né? Que com uma propaganda muito grande sobre o que é. O que viraliza, né? Os caras dão uma forçada e viraliza. Mas eu acho que o áudio 8D, por mais bizarro que seja o nome, e a experiência em si é uma coisa extremamente
qualquer coisa, eu acho que cria um chamamento aí para falar, pô, existe coisa a mais do que só aquele estéreo que eu estou acostumado a ouvir no Spotify, enfim, em qualquer outro lugar. Então, tipo assim, pode ser uma porta de entrada, de repente, para alguém que queira. Exatamente. Será que tem coisa mais legal que seja um pouco mais bem feita do que eu ficar ouvindo a música passando na minha orelha? De repente pode ser um começo, eu não sei. E a questão da gente também, cada vez mais, usar mais o que a gente tem para usar e fazer cada vez mais áudio imersivo, efetivo, de qualidade, para mostrar para as pessoas, pô, gente, olha que banda legal que eu estou gravando, que eu mixei ela especialmente 360, coloquei um cara aqui, outro ali, outro aqui em cima, a cantora vem andando. Isso é legal. E aí você pode mostrar que não é só um semi-mono rodando na sua cabeça, né? Pode ser uma possibilidade interessante de áudio. Como já foi gravado, vários discos foram gravados em binaural, antigos, né? Rolling Stones tem coisa em binaural e muitas coisas muito mais antigas também, né? Então, Essa coisa A gente tem que tomar um cuidado que assim, eu estou vendo que agora, já me perguntaram isso outro dia, eu falei, a gente tem dois grandes pontos realmente importantes desde a existência da gravação do áudio ali, né, final do outro século, começo do outro século, né? A gente tem, na minha opinião, o estéreo, que realmente foi uma diferença muito grande. Aí a gente tem um monte de coisas no meio do caminho, né? E a gente tem agora o áudio imersivo e Dolby Atmos, né? Tem outros formatos também, mas o Atmos realmente é um formato que ele resolve a coisa toda desde a produção, da captação do som, a produção até a experiência final do usuário. Então, por exemplo, eu não tive muita experiência com isso, mas, por exemplo, nos anos 70, a gente ouvia aquelas coisas quadrifônicas, né? Então, estava a bateria de um lado, a guitarra do outro, a voz do outro. Então, eu acho que o quadrifônico é o início dessa história toda, talvez, né? Mas ele foi um pouco... O grande problema é conceito, igual você falou do 8D, Billy. Quer dizer, o cara pega um negócio que é muito legal e usa um conceito comercialmente apelativo de início, mas quem que está falando de áudio 8D hoje, né? Então, acho que as pessoas nos anos 70, elas acabaram não conseguindo aproveitar isso, porque eu cheguei a ouvir coisas em quad, quer dizer, lá no Anonimato, como o Astor citou, em 95 a gente já fez um estúdio 7.2, e como é que é fazer isso? Eu não sabia como é que era, assim, eu supus, imaginei, fiz e, por sorte, né, deu certo o negócio, né? Então, uma vez, isso já posteriormente, um amigo virou para mim, eu estava mixando uma orquestra em 5.1, ele virou para mim e falou, se todo mundo mixasse assim que nem você, né? Porque aquele é um dos conceitos, quer dizer, a gente tentar trazer o cara, uma coisa careta, a orquestra na frente, o ambiente atrás, quando tem palmas, as palmas te envolvem, isso sem elevação que a gente tem hoje no imersivo, né? Então, tem que tomar cuidado com esses conceitos, senão daqui a pouco o pessoal está de saco cheio das coisas, né? Mas o que não vai acontecer, não. Eu achei muito legal o tema da palestra do Thomas Land, na ES, que o tema da palestra dele com o Hugh Lee foi Goodbye Stereo, né? Goodbye Stereo. É o que eu falo há muito tempo, né? Eu tive o privilégio, acho que o Roncone também, né? Lá atrás, em 2012, o pessoal da Dolby falou comigo, a gente já era próximo, né? E falou assim, tem um negócio novo que está aparecendo aí, mas a gente só pode falar para você depois que você assinar um contrato de confidencialidade. Aí assinei o contrato e tal. Aí eles falaram que já era o Atmos, em 2012, né? Aí nesse tempo a coisa foi indo, em 2014 já comecei a botar a mão, fazer as primeiras experiências, então a gente já é vovô do Atmos, né? O pessoal ou seja, são 8 anos aí, vindo para daqui a pouco 9 anos de Atmos, né? E eu não estaria nisso se a coisa não fosse realmente legal. Eu sempre me interessei por isso, como o Atmos é legal, né? O nosso amigo Astor aí falou, Astor, Atmos, é tudo parecido, né? Então, cara, eu também acho. É o Astimo. Astimo. Mas eu quero até aproveitar. Não tem mais volta. Só uma coisinha que me veio à cabeça agora, Atmos. Para mim não tem mais volta porque uma coisa inteligente desses sistemas hoje é que ele já aproveita todo um parque existente. Sim. E transmite... Não tem que jogar nada fora. Você chegava na casa das pessoas, nunca tinha 5.1 direito, as caixas, quando tinha, as caixas de trás estavam em cima, o cara transmitia... A novela da Globo era um exemplo disso, né? O cara transmitia em Prologic, mas o receiver do cara estava em não sei o quê, colocava tudo no centro, ia tudo para os lados, às vezes nem a caixa do centro o cara tinha, ou seja...
com esses formatos que a gente tem agora, com Atmos, o cara pode estar na casa dele e ouvir a experiência legal, né? Então, pô, lá em 95, 96, já comprei um microfone, um Soundfield, um Mark V, fazendo as experiências com imersivo e tal, né? Aí tem umas cabeças malucas da Crown, e o pessoal da Crown me mandou que eu enfiei meus microfones BK dentro. Então, quer dizer, não tem mais volta, né? Isso é uma coisa que não vai andar mais para trás. Isso é uma opinião pessoal minha e não sei se todo mundo compartilha, mas é uma opinião muito Não, forte que eu tenho. é isso mesmo. O que está acontecendo agora é que a tecnologia está tão ao alcance e tão evoluída que tudo aquilo que foi pensado lá na década de 30 e 40, que foi calculado, que foi bolado, agora dá para realizar, entendeu? Então, por exemplo, você falou o quadrafônico na década de 70, era uma coisa, eu cheguei a ouvir alguma coisa em quadrafônico. Era horrível, porque você tinha que codificar 4 informações de áudio, né, em um sulco, né, para você tocar o disco ali. Então, você tinha vazamento, você tinha compromissos enormes, né? Além dos compromissos que você tinha do vinil, né? De não restringir range dinâmico, de resposta frequência e tal, você ainda tinha mais compromissos ainda. Então, o quadrafônico era uma experiência pobre. Era muito raro você ter o quadrafônico em fita, né? Porque era caro, nem todo mundo tinha gravador de fita, né? Agora, com a possibilidade de você ter quase tudo isso em pequenos players de arquivos, a tecnologia ficou fácil de ser distribuída, né? O grande problema quando você tem uma tecnologia, qualquer ela que seja de imagem, de som, de qualquer outro tipo, é você ter uma referência, como vamos dizer assim, uma maneira de produzir e uma maneira de distribuir e consumir, né? Quando a ponta final não está pronta ou está mal enjambrada, a coisa não decola, né? Por isso que o quadrafônico morreu, né? O quadrafônico de disco morreu. Por isso que o Laserdisc também, lembra os Laserdisc, aqueles bolachões desse tamanho que tocava, Billy conhece lá. Ele morreu também por causa disso, porque era uma coisa meio enjambrada, era uma gambiarra, né? Era uma gambiarra para fazer funcionar alguma coisa que ainda poderia ser melhor. Quando o DVD veio, o Blu-ray depois, né, foi uma coisa fantástica. Então, o que está acontecendo hoje é que a tecnologia está na frente do que a gente pode colocar. E graças a Deus está permitindo isso. Está permitindo áudio imersivo, está permitindo binaural, está permitindo a distribuição disso em qualquer, não digo em qualquer, mas a maioria das mídias, né? Eu posso, por exemplo, colocar um vídeo no YouTube binaural, derivado de uma mixagem Dolby Atmos. E vai ficar muito melhor do que a mixagem É estéreo. o que a gente fez, né? Exatamente. Com a Adobe, né? Aliás, eu vou, só abrindo uma parte aqui, eu acho que eu vou voltar uns 50 anos agora. Eu demorei 20 anos para juntar isso. Então, eu tinha uma agulha quadrifônica, eu tinha o pré da ortoquadrifônico, aí eu consegui uma cápsula quadrifônica, eu consegui um LP do Pink Floyd quadrifônico e, por último, faz uns poucos anos, uns 5, 6, 7, eu consegui o decoder quadrifônico com amplificação da Sansui. Então, agora eu tenho todo o sistema para tocar LPs quadrifônicos, agora só preciso mandar restaurar tudo isso, porque imagina, tem 50 anos, o negócio tá capacitor, tudo foi para o espaço, né? Mas eu chego lá, cara. Um dia você vai lá, Roncone, a gente vai escutar o LP que Pink Floyd quadrifônico dos anos 70, né? No Mas Museu do Clemã. O Museu do Clemã, esse do Pink Floyd não foi aquele que foi remixado pelo Alan Parsons, é um da época mesmo. Existe várias versões do LP quadrifônico do Pink Floyd, tem feito em vários países. Eu ganhei um, né? Que inclusive foi prensado aqui no Brasil. Eu imagino que as matrizes tenham vindo de fora, não sei, eu não conheço a história, né? Mas um dia a gente chega lá, a diversão vai ficar boa. Aí a gente volta 50 anos para começar a entender o que acontece para frente. Eu acho interessante, inclusive, eu quero pegar um pouco no comentário que o Clemão falou, que eu acho muito importante, porque eu me lembro, eu não estava na DigiDesign ainda, tá? Eu estava conversando com um dono de estúdio, e ele estava fazendo o primeiro DVD brasileiro, que era o Paralamas, né? E eu acho que alguns de vocês conhecem o dono do estúdio, que é a Sede Áudio. E eu me lembro que o Frank, uma vez, ele comentou comigo um negócio que aquilo ficou gravado na minha mente, né? Ele falou, Astor, mais importante do que qualquer outra coisa é o conceito, né? E eu vi muito o Clemão falando em conceito, e isso é algo que eu acho interessante, até para as pessoas começarem a entender um pouquinho mais, porque, assim,
Quando você fala de uma mixagem mono, existe um conceito que já está definido, claro, todo mundo entende que vai sair tudo num canal só. Eu vou ter 5 canais iguaizinhos, né? Aí vamos entrar naquele problema de cancelamento, porque está saindo tudo igual, do mesmo jeito, então, dependendo de como você colocar as caixas, enfim, não vem ao caso. Quando você fala de uma mixagem estéreo, de novo, você já tem um conceito muito bem definido, muito claro, né? E as pessoas entendem e sabem como trabalhar isso. Quando surgiu o Surround, eu tenho 2 exemplos que ficou muito gravado para mim, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir aquele DVD do Santana, Supernatural, que é engraçado porque tem uma hora ali, cara, que o tecladista que está no palco, ali na frente, à tua esquerda, você está ouvindo o teclado aqui na tua esquerda. Você vai, peraí, o cara está lá ou está aqui? Então, assim, e o cérebro fica maluco, porque você fica querendo... Quando ele falou, peraí, se eu estou ouvindo o som aqui, eu vou vir aqui. Não, mas o teclado está lá, não está aqui, né? E se você pegar a mixagem do Surround, do Metallica, naquele show que eles fizeram com a orquestra, aquela mixagem é uma mixagem de cinema. Como assim, Astro? A voz só está no meio, né? Peraí, gente, aqui não é um show de rock, cara. Aqui é uma banda de heavy metal, que nem o Ron Conde falou. Como é que você vai ter a voz só saindo no meio, né? Cadê o estéreo? Não, o estéreo são os instrumentos. Então, assim, essa questão de conceito é uma coisa interessante e, ao mesmo tempo, muito complicada, porque enquanto você não domina o conceito, tudo que você está fazendo é experimento. São testes que você está fazendo para você poder... Eu acho que, por exemplo, isso que o Cleman falou, do Dolby Atmos, saiu agora, mas ele já tem essa informação já tem uns 10 anos atrás. Por quê? Porque, na verdade, você cria uma ideia e depois que você cria a ideia, você tem que criar o conceito dessa ideia, correto? Eu falei alguma bobagem até agora? Não, e agora está uma coisa divertida. O Billy pode contar, todos nós podemos contar um pouco disso, porque agora é diversão pura, né? Porque é a hora da gente tatear, né? E descobrir como a gente pode aproveitar esse formato, né? Porque ele tem muita... você pode até se perder na quantidade de possibilidade que a gente tem com o imersivo, né? Então, o conceito agora passa a ser uma coisa muito importante, né? Uma coisa que eu já sei, por exemplo, que eu fiz errado, por exemplo, quando você pega esse negócio e fala, é hoje, né? Vou me acabar aqui, vou colocar cada um no lugar, um lá no inferno, outro aqui do lado, no meu orelha, dá errado. Então, tipo assim, primeiro, o pipeline já tem que ser outro, né? Você não pode, óbvio, vai acontecer muito da pessoa pegar uma gravação que foi feita para ser mixada em estéreo, vai separar tudo aquilo em canais e vai colocar onde quiser. Vamos dizer que existem milhões de outras maneiras de fazer isso mais bem feito, desde o começo da gravação já ser pensado com microfonação, com tudo certo, até a entrega final. Mas caso você queira fazer, pegar a sessão do Pro Tools e separar elas em stems e colocar o Dolby Atmos, colocar um DVR, alguma coisa, você começa a perder a mão. Eu fiz em 2017, acho que fiz um álbum que era do estéreo e uma versão Sphere, que era um plugin que estava experimental da época, de um cara de Berlim. Legal, mas daí eu comecei a colocar umas automações e falei, vai ficar legal. E você está tão envolvido, depois você não percebe, depois você vai ouvir uns 3 meses depois, você fala, nossa, que horror isso. A ideia é legal, mas, tipo assim, alguns instrumentos não funcionam quando você traduz do estéreo pro espacial, então você vai colocar uma bateria, cara, tem que tomar muito cuidado. Então, tipo assim, não é aquela coisa, estou imaginando a bateria aqui meio aberta aqui na minha frente, o cara do baixo aqui, a mulher aqui na orelha cantando. Pode ser, mas testa, ouve, mostra para as outras pessoas. Pensa numa coisa, tipo assim, o mundo não é tão dinâmico assim, a ponto de uma mulher que está cantando uma música ficar passando na sua cabeça 8D, por exemplo, entendeu? Então, muito cuidado. Tipo assim, foi o que o Cleman falou, as ferramentas estão aí, é só a gente saber usar elas com sabedoria e, né, para o que fazer, né? E dica para o pessoal que está usando esses formatos agora, tem coisas que, assim como no estéreo não funcionavam, né? Tem coisas que não funcionam, né? Então, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Antes a gente mixava naquele super monitoração do estúdio, aí o cara falava, vou ouvir lá no meu carro, né? Ou então eu acompanho a mixagem no estúdio em Londres, o cara checava a mix
numa falante mono de uma máquina de 2 canais que ele tinha lá no fundo do estúdio. Eu, opa, deixa eu mudar isso. E a mesma coisa, como a gente fazia com o NS10, etc. Agora, no imersivo, a gente tem que tomar muito cuidado, e a dica para o pessoal mesmo, porque você trabalha no sistema discreto, né? A gente normalmente trabalha no sistema 714, né? A NZ está com o sistema 966, né? Por enquanto estamos com 926, ainda não instalamos, estamos esses dias para instalar mais os outros 4 subs, né? Que tem uma complicação de gerenciamento, mas essa é uma outra história, né? Então, o sistema com 9 caixas no bed, 6 subs e 6 caixas em cima, né? Meu Deus! Você aí, imagina o vizinho dele, né? Não, Olha que ele tocar os quero 6 imaginar. subs. é que vai juntaram acontecer? na NZ, o André Zabel, que é um dos sócios lá, a gente se elogia dizendo, são 2 loucos junto aqui, né? Falando, não, vamos fazer um 714. Que 714 nada, cara, vamos fazer um 946. Acabou virando um 966, né? Ainda falta o equipamento. A gente ainda não abriu. Aliás, eu vou pedir oficialmente aqui desculpa para todo mundo, porque tem um monte de gente querendo conhecer, tem um monte de gente querendo Roncone também e tal, e a gente está com um problema de confidencialidade ali no trabalho. O estúdio não conseguiu inaugurar ainda, né? Então, a gente não pode levar ninguém lá dentro, mas já estamos prevendo que em janeiro a gente vai poder chamar todos os amigos para, aos poucos, com cuidados pandêmicos, principalmente agora que a gente está vendo que vai ter uma onda braba aí, né? Vamos ver o que vai ser possível fazer, né? Inauguração nem pensar, né? Inauguração vai ser sei lá quando, né? Mas é muito divertido. Agora, porque, né? Então, a NZ é uma empresa que o André já pensou nela há 8 anos atrás. O estúdio está pronto há mais de um ano e ele falou, ele funcionou efetivamente o sistema Atmos em setembro. E essa semana passada já estamos com a segunda sala Atmos falando, que é uma sala que a gente chama de lounge, que é uma sala multifunção, e lá tem um 714 Genelec, né? Então tá uma festa, assim. Agora, o complicado, voltando para o foco aqui da questão, é que você mixa nos 916, no 714, tudo fica lindo, né? Aí você checa no fone, opa, peraí que eu tenho uns tweaks aqui para fazer, legal. Aí você acerta, põe fone, tira fone, legal, tá funcionando -2. Aí você tira o seu MP4, vai lá para o soundbar ouvir, fala, ih, cacetada, né? Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Ontem mesmo eu estava com o Giovanni da Adobe, aliás, deixa eu falar que eu falo sempre, eu queria agradecer muito a todo esse pessoal da Adobe, porque eles são incríveis. Giovanni, Rafael, Dani, Vini, assim, eles são muito braços abertos. Para mim, então, acho que eles... Né, totalmente. Um coração de ouro, assim, eu realmente tenho que deixar aqui um agradecimento, sempre deixo, e não consigo deixar de agradecer, porque realmente eles são caras que fazem a coisa acontecer, né? Então, ontem estava lá com ele, a gente checando umas mix que ele está fazendo, ele checando, eu estava só acompanhando, né? E aí não funcionava umas coisas. Então, volta, faz um tweakzinho no soundbar, quer dizer, a gente agora, ainda mais que isso, fala, gente, se preocupe com a compatibilidade mono. Mas agora tem uma caixa. Não, agora o mono é mais importante ainda, porque daqui a pouco vai tocar numa Alexa, né? A Echo Studio, quer dizer, né? Echo, Alexa, a Echo, não sei o quê. E aí os falantes são todos pertinho. Tudo bem que ela se resolve bem, mas então a gente tem que tomar aqueles cuidados que a gente tinha, como diga para o pessoal, a gente tem que redobrar esses cuidados agora, né? Porque tem um monte de coisa que não funciona. Isso, Clemente, é uma coisa que eu até queria perguntar para vocês, acho interessante, né? Porque o que acontece? Eu ouvi você falar 2 vezes a palavra mono aí, né? Então, a gente sai de um conceito onde a gente tinha 5 canais discretos, né? O famoso esquerdo, direito, central, surround esquerdo, surround direito, o sub. Eventualmente, você tinha mais 2, você tinha o sub de trás, o sub lateral, que é o 7.1. E aí, agora a gente começa a trabalhar com padrão imersivo. Eu não vou dizer, não vou falar especificamente o Atmos, porque o Atmos é um sistema da Dolby, né? Mas eu vou me focar mais na parte imersiva da questão, que eu acho interessante. E aí eu queria saber um pouquinho principalmente do Roncone, que eu estou falando no Roncone porque quando eu entrei na Digi, eu nunca me esqueço, quando eu fui no Projac, que ele foi me mostrar,
Era muito engraçado, porque eles tinham um sistema de monitoração 5.1 da Genelec, lindo, maravilhoso, falava bem pra caramba, e tinha uma TV Sony na frente. Eu falava, cara, para que isso, né? E aí ele falou, não, a história é que a gente faz o cheque final ali. Eu falei, como assim? Com essas 5 Genelecs você vai fazer o cheque final na TV? Eu falei, então, porque quem vai escutar tem aquilo, não tem isso. Eu falei, caramba, gente, nunca tinha me dado conta disso, né? Então você monta esse, é o que o Clemente está falando, você monta aquele puto estúdio com caixa, com tudo quanto é canto embaixo, em cima, do lado, no final, você vai pegar isso aqui, Paninho branco. você pega isso aqui para ouvir, né? Aí eu falo, é mesmo. Então, assim, eu acho interessante, o Roncone, fala um pouquinho dessa tua experiência, do teu mono, porque o Roncone vem do mono, passou para o estéreo, passou para o surround, e agora já está no imersivo. É, Conta um pouquinho disso. a grande questão aí realmente é o cliente, né? É quem está recebendo a informação. Então, se a gente for ver, na maioria, aqui no Brasil ainda, você vai achar muito TV de tubo por aí, né? O digital já está, vamos dizer assim, no 85% do território brasileiro, né? E esses 15% que faltam ainda significa muito, né, em termos de cobertura. Então tem muita gente ainda ouvindo mono, tem muita gente ouvindo estéreo, né? 5.1, muito pouco, né? Até como o Clemente falou, por questão da tecnologia e do espaço, né? Não, o brasileiro, em média, não tem uma sala que comporte um número grande de caixas, né? Com raras exceções aí, que você tem aí home theaters muito bem feitos, né? Mas isso é uma porcentagem muito pequena. Então, para você atingir a grande maioria e para que todos tenham o benefício de você trabalhar com esse som, você tem que ver toda a compatibilidade. E a gente tem que pensar também o seguinte: a grande maioria das fontes sonoras são monofônicas, né? Em um certo ponto são monofônicas. Você pode, se você, por exemplo, chegar a um violão, botar a cabeça perto do violão, você vai ouvir que ele é mais do que monofônico. Mas se você ouvir o violão a distância de uns 2 metros, ele é uma fonte monofônica. Então a gente precisa ter cuidado em preservar essas fontes e a interação delas no espaço, né? Isso que é mais importante. Quando você mixa alguma coisa que não é captado daquela maneira, né, você está criando uma mixagem 5.1, 7.1, sei lá, qual que seja o formato, DTX, não sei o que lá, você está colocando elementos, misturando esses elementos para criar essa mixagem. E às vezes, como o Clemente falou, às vezes não funciona muito bem, né? E a questão do conceito também é uma coisa muito variável, porque os conceitos são feitos a partir de coisas que dão resultado, né? Eu acho assim, você fala em conceito hoje em dia, você fala em coisas aprovadas. E aprovadas por quem? Por uma grande maioria, né? Não digo unanimidade, mas uma grande maioria. Então, por exemplo, a primeira vez que a gente fez um teste de transmissão em Dolby Atmos e mixagem remota foi em 2017 no Carnaval. E a gente se reuniu, tá, montou o pessoal da Dolby, o Rafael, o Vini. Boa tarde. Tudo Peraí. bem? É uma eco. Boa tarde. A eco aqui, de vez em quando ela sai falando. Ainda bem de desligar a Siri aqui também, porque a Siri está fora. Mas tem jeito. Então, desculpa, boa tarde aí. Mas então, voltando lá, a gente sentou, né, o Giovanni estava, o Rafael, o Daniel, o Vini, mais o Rodrigo Meirelles, o Kessner, a gente da Globo. A gente, primeiro que não tinha grana para fazer o teste, né, era tudo 0800. O Hélio da manutenção lá falou, não, pô, a gente consegue, eu vou conseguir um link de fibra para trazer o sinal do Sambódromo para cá. Eu falei, então vou conseguir isso. A gente pediu emprestado para o jornalismo as interfaces para transformar áudio em rede, né, as interfaces que eram das Yamaha, os DIO da Yamaha, para poder transformar em Dante, para trafegar do Sambódromo até o Projac, porque a experiência era dupla, né, era uma mixagem remota, a 40 km de distância da fonte, né, a gente estava no Sambódromo e nós no estúdio Globo lá em Jacarepaguá. E uma transmissão em Dolby Atmos pelo aplicativo da Dolby, que seria a primeira a ser feita no mundo. A Dolby já tinha um aplicativo, mas ninguém tinha feito uma transmissão por ele ainda. E nós fomos o primeiro a fazer. E a gente sentou para ver qual o conceito. Falou, gente, o conceito não existe, porque a gente vai começar a experimentar. Agora, vamos pensar no seguinte, onde é que é o lugar mais legal de uma escola de samba? Né? Onde é que as pessoas pagariam uma grana imensa, né, e pagam até para ficar?
Na bateria ou do lado da bateria, né? Então vamos botar o cara dentro da bateria. Vamos espalhar a bateria em volta dele. Né? A gente tinha um Experiência. sistema que era 5.1.2 e a gente estava improvisando, não dava para instalar mais nada. Então a gente botou o cara no meio da bateria. Né? Na verdade era 7.1.2. Então a gente colocou o cara no meio da bateria. Então tinha surdo de primeiro na frente, surdo de segundo atrás, tamborim reco-reco do lado e tal. Os puxadores, que no Rio, na Escola de Samba do Rio, são 8 puxadores. Então eles estavam distribuindo ao longo das caixas. Então você ouvia o cara vindo das caixas realmente. E aí sobrou uma coisa que na transmissão é importante, mas a gente sabe que muitas vezes até atrapalha, que é a locução. Pô, vamos botar a locução lá em cima. Né? Qual o conceito de um locutor? Qual o conceito de um narrador? Né? Ele está explicando alguma coisa para quem? Para quem está assistindo. É como se você tivesse um amigo teu sentado do lado do seu no sofá, te falando, te explicando aquilo que você está vendo na televisão, porque muitas vezes você não vai entender, quem não manja de uma escola de samba não vai entender o enredo todo, não vai saber o que significa cada um. Então o ideal é que o cara, né, mesmo conceito de futebol, para mim futebol, o narrador e o comentarista estão sentados com você na sua sala. É o cara que está ali comentando com você, o bate-papo entre amigos. Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo na tela. Ele está narrando a tela, mas ele não tem que estar presente na tela. Então, no meu conceito pessoal, e que muita gente depois falou, não, acho que está legal, é que assim, tanto o narrador do futebol quanto o narrador da escola de samba, ele está alheio àquele negócio. Né? Ele não faz parte daquilo. Ele é apenas um cara que está batendo papo com você durante a transmissão. Então a gente colocou lá em cima, a gente colocou no teto. E funcionou muito bem, porque a gente fez um duckingzinho nas vozes para não brigar voz do puxador e narrador. Então quando o narrador entrava, ele vinha lá de cima, ele não atrapalhava o que estava acontecendo aqui no samba. Né? Quem estava curtindo o samba, continuava curtindo o samba. Então assim, a questão do conceito é exatamente isso, é você pensar de uma maneira diferente e testar. Tem muita gente que adorou. Tem muita gente que falou, não, mas eu prefiro o cara na frente. Tudo bem. Gosto, é uma coisa assim, vamos colocar em discussão. Então eu acho que a fase agora é de exatamente jogar um monte de coisa para frente aí para ver o que pega. Né? Quem lembra dos primeiros estéreos aí, que não é da minha época, eu já nasci depois, deixar bem claro isso. Tinha, né, metais de um lado, bateria do outro, aquelas coisas meio doidas, né? Até que chegou a um consenso, não, tudo que é grave está no meio, né, tudo que é mais aberto está nas laterais. Então acho que é hora de a gente começar a brincar assim. Então a compatibilidade é muito importante exatamente por causa disso, porque você não sabe onde é que o teu cara vai ouvir. Né? Ele pode estar ouvindo no sistema de home theater, ele pode estar ouvindo no fonezinho, né, plugado no sistema dele em binaural. E tem que soar bem de qualquer maneira, porque quem vai fazer a propaganda do aquilo é o cara que está ouvindo. Boca a boca é muito mais forte de qualquer outra coisa. Eu quero aproveitar isso que você comentou, Roncone, e aí eu quero pedir a experiência do Maestro Billy aqui. Por quê? Porque eu descobri que ele tem um expertise na área de games. Né? Inclusive, Muito ele foi um grande. dos caras que definiu um documento em 2016, se eu não me engano, na Berkeley. Ele criou um documento onde definia algumas regras, algumas normas para essa questão de áudio imersivo para games. Então, gaming hoje, as pessoas, até uns 5 anos atrás, 5, pode ser uns 5, né? Ainda achava que era uma coisa de criança, de brincadeira, né? E hoje game virou um negócio muito sério e de muito dinheiro. Inclusive, eu estava vendo que, tanto para áudio quanto para vídeo, um dos maiores mercados mundiais é o mercado de games. Então, eu queria trazer o Maestro Billy para essa discussão, para que ele, do mesmo jeito que o Roncone comentou desse experimento, né, de vamos fazer uma transmissão imersiva, de áudio imersivo, do carnaval e colocando dentro de uma bateria, como é que você vê isso em games? Porque games é uma coisa, você está no mundo virtual, né? Então, tudo pode acontecer de qualquer lado. Então, eu acho que é mais complexo porque numa coisa, numa bateria, numa escola, numa transmissão, você tem a imagem real do que está acontecendo ali, né? Então a coisa fica mais plantada. E no game você tem uma coisa mais dispersa. Conta um pouquinho para a gente essa experiência aí. O mercado de games é o mercado que mais movimenta dinheiro de entretenimento hoje em dia, mais que TV, cinema, enfim, qualquer coisa, né? E, cara, você tem games que você
ouve trilha sonora orquestrada, a coisa mais linda do mundo. Tem umas coisas, umas criações maravilhosas, sei lá. Nossa, vai começar a citar nome aqui de game, você fala, nossa, trilhas sonoras maravilhosas, sound design extremamente detalhado, cada som de passo, de tudo, de arma. Os caras gravam, distante, longe, perto, aqui do lado, o gatilho, uma arma, sei lá, toma 6, 7 horas para gravar só o som de uma arma, passo, eles têm vários grupos de pessoas trabalhando no sound design, então o grupo dos passos, o grupo do... É que nem filme, né? Foley e tudo, né? E quando você traduz isso... Porque as plataformas são mais ou menos parecidas para você desenvolver o game. Você vai usar o Unity, você vai usar o Unreal, principalmente a produção independente, né? Desses games, não esses AAA que eles falam, que são esses, sei lá, Red Dead Redemption, esses Call of Duty, que são trabalhos de empresas gigantes. Mas você pega esses games mais... que a gente chama de indie, né, que é um degrau para baixo desse pessoal todo, eles vão usar basicamente o Unreal ou o Unity para trabalhar. E tem mais umas outras plataformas, tem a Sumerian, tudo, mas tem basicamente esses dois. E, cara, as possibilidades de áudio que existem hoje em dia para isso, em termos de espacialização, você vai fazer, e realidade virtual também você desenvolve em Unreal e em Unity. Então, a quantidade de coisa que você pode trabalhar com áudio, a quantidade de, sei lá, você tem o Steam Audio, você tem o Google Resonance, você tem um monte de coisa, você pode mixar o áudio com o óculos da realidade virtual quando você está fazendo a coisa toda no game, você pode mixar a música do game em realidade virtual com o óculos e mixar ela no lugar. Então, é muito bacana. As possibilidades são imensas. E cada vez mais você pode usar o áudio para te ajudar a contar a história do game. Porque qual é o grande lance do game? Cada um faz o seu caminho. Eu vou jogar, sei lá, Super Mario Kart, vocês três vão jogar comigo também. Eu demoro 10 minutos para chegar no final da corrida, vocês demoram o Astro demora 1 minuto, o Cleman 2 e o Roncone demora 2 minutos e meio, eu demoro 10. Só que quando eu chego no final, eu tenho que ter aquela música de ganhou, né? Você também, Astro 1 minuto, Cleman 2 minutos, Roncone 3. Isso são cues que você coloca na programação para ter isso. E a música vai tocar da caixinha de som aqui, vai vir a menininha vai beijar você aqui na tua bochecha, então você vai ver o barulhinho aqui. Isso é legal de fazer do game. Cada pessoa que for fazer a experiência do game e jogar vai ter que ter a mesma qualidade de experiência, né? Esses jogos de guerra, você está chegando perto do inimigo, a trilha começa a aumentar, começa a crescer, começa a subir, né? A mixagem a vertical de música, né? Que você vai adicionando instrumentos e colocando coisa e som. Cara, você tem esses fones de ouvido que tem a capacidade espacial, você está lá dentro. A tela é 2D ainda, né? De game, de matança, assim, essas coisas. Mas você está lá dentro. O som é um troço absurdo, cara. A qualidade de som é muito legal. E isso é interessante, e isso para a realidade virtual é legal. No seu Cleman falou, o Roncone citou, que você está fazendo experiências só com áudio, né? Já tem alguns games, inclusive para celular, que são só de áudio também. É feito para... A tela é preta. E aí você vai jogando a água para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Só baseado nos audio cues que você tem. E são coisas muito legais, ou seja, as possibilidades são cada vez maiores ainda, até porque você pode lidar com a imaginação da pessoa e criar, o que o Roncone falou, aquele barulho aqui atrás pode começar um game, está dentro de um deserto aqui, daí você tem um barulho aqui atrás, é uma porta. Aí o jogo começa depois daquela porta. Mas se você só vai saber se você olhar para trás. E aí que é o áudio entra, um exemplo simples assim, né? Mas eu não sei, o Cleman pode falar mais também sobre essa coisa de fazer o áudio todo. Eu cometi um erro. Uma coisa, só porque assim, você falando um negócio, mas que eu fiquei pensando. Quando eu vou mixar para game, e eu estou falando de áudio imersivo, eu estou falando de óculos e estou falando de fone. Somente isso, a mixar? Geralmente, que é o que a molecada usa. Eles ficam com fone de ouvido e quando é realidade virtual, eles colocam o óculos aqui. Mas você tem realidade aumentada, por exemplo, que você usa no celular. Aí você põe audio cues no fone, você vai entrar num banco, por exemplo. Você não sabe onde fica o gerente. Você fala, bem-vindo ao banco. Tem uma realidade aumentada do banco lá. Então você olha, aí tem uma setinha, o gerente. Você vai, o gerente está aqui do lado esquerdo, não sei aonde. Aí você consegue fazer essa coisa toda também. Você pode brincar com isso também para entregar informação importante, não só ficar joguinho, tiro, essas coisas todas. Mas tem um monte de coisa que você pode fazer. Quando é realidade virtual, é geralmente cor. Ou também até para aquelas que você coloca, aquelas de papelão, que você coloca o celular na frente.
Mas tem que ter fone de ouvido também, por enquanto, né? Espero que isso mude daqui a algum tempo, que tem essas caixas novas agora, né, que você coloca no centro da sala para assistir. Tijolo É no isso que som, eu não estava sei, pensando, porque eu assim, não experimentei, eu não sei como é que é, mas não, eu já ouvi falar. eu estava aqui pensando, porque assim, é, como eu acho que de todos aqui é o que eu tô com, é o que tem menos tempo na área de áudio, porque eu só tenho 22 anos, então, perto de vocês eu tô engatinhando, né? Mas para com Não, isso, né? Não vem não. não. Então, eu estou acostumado ao seguinte, se eu vou mixar 5.1, eu tenho que ter 5 caixas, e tem que ter um sub. Se eu vou mixar estéreo, eu tenho que ter 2 caixas. E aí, quando a gente fala imersivo, vem a palavra Atmos, né? Que é caixa em cima, do lado, atrás, embaixo, não sei aonde, mas assim, aquele sub para tudo quanto é lado. E aí a gente fala de mixar imersivo para game. Fone. Oi? Como assim? Mas também, por exemplo, quando você faz esses jogos maiores, esses AAA, essas coisas, eles fazem várias mixagens. Então, por exemplo, você vai entregar para um PS5, por exemplo. Agora, bom, som do PS5 é uma coisa à parte, que tem um grau de detalhamento ridículo e absurdo. Eu ainda estou querendo entender como é que funciona também, porque eu estou fazendo essas coisas agora, não consegui parar para ler e entender o que está acontecendo. Uau. Mas quando esses AAAs, por exemplo, eles fazem a mixagem para PS4, eles fazem 7.1.4, 7.4.1, 7.4, 10.1, 966, por THX. exemplo, né? Nunca vi, 966 é novidade para mim. Mas THX, aí você vai entregar para Xbox. Você tem vários formatos, então eles fazem as mixagens e vão entregando todas as possibilidades de mixagem lá dentro. Então você vai jogar um Call of Duty, por exemplo, você tem a televisão e você tem a chance de ter um 5.1, 7.1 na sua casa, você vai ter a mixagem 7.1. Óbvio que muita gente usa fone. Até porque tem um negócio de comunicação, quando você joga um contra o outro, você fica com o foninho, com o microfone, falando com seus amigos, tudo, mas óbvio, é feito para grandes... aquela coisa que o Roncone falou, você entrega para cá, mas você tem que entregar para o foninho branquinho, que o tiozinho vai estar lá, né? Brincando aqui assim, né? Pode acontecer, né? Então... legal. Eu ia dizer aquela hora que eu fiz uma besteira, Billy. Eu levei meu filho e mostrei para ele no sistema Atmos 714 a demo do Star Wars, do Battlefront. Cara, eu quero. Nossa, a gente mostra Você fez um serviço bom, você mostrou uma coisa bacana para ele, mas o problema é outro, né? E aí você tem um monte de gente que vê aquela demo e fala assim, eu nunca mais vou conseguir jogar videogame. Não, você nunca mais conseguiu ouvir qualquer outra coisa, né? Porque aquilo realmente, a maneira como eles tratam a música orquestral, os temas do John Williams, e como tudo acontece, ele estava falando das engines dos games, assim, tudo acontece de acordo com o que está acontecendo ali. Então o cara está dentro da nave, muda o som, o cara está fora, outro som, o cara está correndo, é uma coisa. É impressionante. Os engines dos games são impressionantes, cara. Eles usam áudio imersivo no sentido imersivo mesmo. Por exemplo, você está aqui nessa sala aqui, você tem a reverberação dessa sala, então você monta no engine do game, na parte visual, você monta um caixotão, fala que vai ter essa reverberação assim, porque a parede de gesso tem os vidros aqui, não sei o quê. Quando você sai daqui e vai para o corredor, você já tem uma outra caixa de som no corredor montado no visual do game, fala, agora aqui é um chão de cimento com teto alto, você muda isso e você faz assim de uma parede para outra, você de uma porta para um corredor, você sente a diferença. Então, tipo assim, o grau de detalhamento é realmente muito legal. Dá um trabalho do cão para trabalhar isso. Tipo, tanto que esses caras, esses AAAs, eles têm, cara, sei lá, centenas de caras trabalhando para gravar, para mixar, para tudo, né? Para voz, para tudo que você imaginar, e orquestra, enfim, essas coisas todas, ou banda, enfim. Que, cara, é genial. Você ouve hoje em dia, você tá... Porque o game também, o visual do game não é a nossa realidade. O visual do game é aquela coisa, né? Por mais real que seja, existe ainda aquele buraco, né? Que é o Uncanny Valley, que fala, legal, isso aqui não é real. Mas o som sendo real, você já joga a qualidade do game lá para cima. Quanto mais real é o som do game, melhor é o game em si, né? É muito legal que agora está se dando a importância que o áudio deveria ter, né? Até eu brinco, eu peguei agora 6 vídeos desses, orquestra cada um na sua casa, cada músico gravando com o seu celular, 60 músicos, mais 14 cantores, mais 30 de coro. Assim, é um negócio tão insano. E aí, por exemplo, a gente está numa reunião de Zoom aqui,
E aí a pessoa nunca reclama, o vídeo está comprovado, é o áudio que a pessoa vai reclamar, o áudio não está bom, eu não estou entendendo. Ninguém vai falar, não estou te vendo. Se a câmera estiver fechada, não faz diferença. Então, se a imagem estiver mais ou menos... Então, ninguém vai achar ruim se o vídeo tiver problemático. Né? Se eu tiver ouvindo... Então, eu estou achando legal porque está se dando uma importância. E é uma coisa que os caras dos filmes grandes estão falando, que diferencia um filme grande de outro realmente bom no filme grande bom é o áudio. Porque na imagem os caras já chegaram. Hoje a câmera está super avançada. O que diferencia uma produção profissional de uma produção amadora, porque hoje em dia, com isso daqui, cara, o iPhone 12 novo, ele grava em Dolby Vision, que é equivalente a você gravar com uma câmera enorme. Então, se você tiver o cuidado necessário, com a luz necessária, com tudo mais, você faz uma imagem fantástica. Agora, som, você tem que ter um profissional experiente, você tem que recriar aquilo, porque a diferença exatamente está nisso, né? Na captação, né? E fala em captação, normalmente a gente capta, né, estéreo, a gente recria toda a sensação. Mas eu queria levantar um ponto também que é super interessante, que agora começou a voltar de novo, porque, como eu falei, a tecnologia está permitindo você fazer coisas novas, que é a captação em ambisonics, né? Porque você tem um conceito de ambisonics que vem lá da década de 60, final da década de 60, 70, só que não dava para implementar porque era muito complicado, né? Para você ter aí ambisonic de primeira, de segunda, terceira ordem. E hoje em dia você já consegue. Aqui, por exemplo, tem esse brinquedinho aqui, que é um microfone com um gravador já embutido, ambisonics da Zoom, que qualquer um, inclusive eu, posso comprar, entendeu? Sim. Então, ele capta 360, te gera uma qualidade de imagem linda, quer dizer, de som lindo, né? 360 por um custo mínimo, $300. Quando é que a gente conseguia imaginar que a gente teria não é só o microfone e o gravador, está tudo junto aqui por $300, e criar uma captação que você depois pode tornar ela 360 em 5.1, 7.1, qualquer conceito que seja até estéreo, né? Então, a tecnologia está possibilitando a gente fazer isso, a partir de coisas que experimentar o mundo real, né? Captar, por exemplo, um dos testes que eu já fiz com ele, captar uma orquestra, né? Um quarteto de cordas, por exemplo. Você coloca ele no meio de um quarteto de cordas, um quarteto formado assim em volta, você coloca ele no meio, como ele está captando 360, com as 4 cápsulas, ele capta tanto o quarteto quanto a reverberação no ambiente. Depois, se você quiser trabalhar com isso... Você deixa ele numa altura, Roncone? Você deixa ele... Eu costumo deixar ele numa altura um pouco mais alta que os músicos sentados, ou seja, a projeção, por exemplo, do som um pouco mais para cima, né? Porque ele vai captar aquela ambientação, vai captar o cello, por exemplo, que vem mais. A única coisa que eu gosto de fazer, normalmente o quarteto senta 2 violinos, viola e cello. Eu gosto de inverter o cello com aquele conceito de grave no meio, né? É o conceito que eu ainda tenho, entendeu? Então, assim, eu gosto de inverter o cello com a viola, até para ter aquela coisa do grave mais centralizado. Mas quando você depois usa o plugin para reduzir isso para estéreo, por exemplo, eu fiz várias gravações de corda quando estava fazendo o The Voice, por exemplo, usando ele. E não exatamente esse daqui, mas um outro, que é o da Sennheiser, que é o Ambio, que é mais sofisticado, obviamente, por ser mais sofisticado, custa mais caro. Você tem, desse tipo aqui, você tem, indo desde do zoomzinho de $300, você passa pelo TSF1 da NSF1 da Rode, o Ambio da Sennheiser, Cacilda, Soundfield, que já está na faixa dos $8.000. Tem o Zilia, tem vários. Exatamente, o Zilia. Aí você vai, aí para cima, o céu é o limite. E uma coisa que eu vi... $60, $80.000. Uma coisa que eu vi, um cara, acho que um francês, ou um cara da Bélgica, eu não lembro. Ele estava fazendo um vídeo de 360, gravando o som para um vídeo 360, ou seja, você não pode colocar bons, porque é 360, você não pode botar ninguém atrás da câmera, você tem que, né, esconder os microfones e colocar que seja um Ambio, alguma coisa na altura, no lugar da câmera para captar o que está acontecendo. Mas uma coisa que ele usava muito também era a microfonação onde as ações estavam acontecendo. Então, era uma coisa de Segunda Guerra. Então os caras estavam numa trincheira, num front, era um francês. Estava num front, o cara vinha correndo, não sei o quê. O vídeo 360 aqui, o Ambio aqui, mas eles falavam aqui, tinha um microfone escondido atrás de um tijolo, alguma coisa assim. Então, eles usavam isso e depois pegavam toda essa informação,
esse espectro de microfones e na pós-produção, aí, então o cara está falando aqui, tu marca esse ponto como o cara está aqui falando, muda, né? Então aí ajuda muito também, não só usar o Zoom ou o Amber, enfim, que seja, mas também usar o lapela, quando o cara vai falar, o cara, conceitos básicos, você você reforçar a mensagem do que você está passando, né? Então, Quando você tem um conceito que você vai poder usar na pós-produção, isso, né? Quando você está fazendo a pós-produção, você pode chegar depois e pegar o birretangular, né? Birretangular mesmo, né? Tem o over-under e tem É. hecta-retangular. O formato de vídeo 2x1 ali que você vai trabalhar e depois ficar movimentando isso daí, usando alguns plugins, tipo o Facebook, o G-Audio e tal, para ficar posicionando os caras de acordo com o que está acontecendo. E funciona muito bem, porque você vai ter essa sensação depois quando colocar o óculos para olhar para cá. Aí você rende. Aí você rende isso, coloca no YouTube, achata todo o som, dispersa, tudo vira uma confusão. A entrega é um horror, né? Aí você tem que pensar na entrega ruim da qualidade do YouTube, do encoder do decoder do YouTube. Pois é, além disso, você tem que pensar no que o cara está recebendo em casa, porque nem sempre está com uma internet boa. E o YouTube varia, né? O YouTube ele começa com... Se o sinal estiver ruim, ele vai começar a degradar o teu sinal, vai passar a 144, 360. Então você tem que pensar em tudo isso para a experiência do cara que está assistindo ser pelo menos agradável. Né? E a gente volta lá atrás. O Rony falou, só um parênteses, que eu acho interessante que ele tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Se hoje a gente está falando em áudio imersivo, em vídeo 4K, e já estão falando em 8K, e sei lá mais quantos K que vem por aí, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com o negócio mais de streaming. Né? Ou seja, quando é que eu ia imaginar, por exemplo, eu na minha casa, aqui onde eu estou, nesse momento, eu tenho uma conexão, ela não é 100% fibra, porque a net ela entrega fibra na rua. Né? E aí eu consigo fazer o download numa velocidade de 240 megabits. Você fala, como assim, Aston? Porque eu acho que todos daqui nessa live vão concordar comigo. Vocês estão no tempo da BSS, né? BBS. Certo? Mandic, telinha preta. Vimos isso surgir, né? Aquela coisa. Rezando para conseguir fazer conexão. Ligando depois da meia-noite para não pagar pulso, né? Era mais rápido pegar o carro e buscar o HD e trazer o HD do que mandar um negócio pela internet. Por isso que alugavam fita e DVD, né? Quando acabou essa sacolinha de ter que pegar de um lugar e levar para outro, ter internet, para que você vai alugar DVD? Não precisa. Exatamente. O Blockbuster foi pro brejo por causa disso. Quando a internet começou a melhorar, e entrou aí Netflix, que começou também com o aluguel de DVD. Uhum, exatamente. Não, porque hoje, gente, a gente tem que levar em consideração. Isso daqui, eu já vi vendendo de 2 tera, um negócio desse tamanho. Mas eu estava assistindo uma palestra outro dia sobre colaboração via internet, coisas em tempo real, né? E o cara falou não sei se era Noruega, Suécia, Dinamarca, assim, a internet básica lá é 2 GB. A base. Japão também é bem rápido. É 2 GB. Assim, todo mundo tem 2 GB. A gente tem 300 MB, eles têm de 2 GB. Olha o meu pendrive, que bonitinho. Isso é muito chique. Olha que legal. Que legal. Estou precisando botar um desse na coleção. Esse daqui é bonitinho, tá, mas é 2 GB só. Não, mas não precisa funcionar, tá bom? Isso é só para deixar de enfeite. É só para deixar de enfeite, cara. Tá tudo certo. Cara. Não precisa funcionar. Não. 2 GB, mas eu tenho. Nossa, capaz do anonimato. Rapaz, ixi, esse é do bom, hein? Tá aqui, ó. Isso tem quanto? 30 anos? Não, isso deve ter uns... Não, 20 e... Rapaz, 20 e poucos anos. Caracas! Não, e tem um detalhe, né, que muita gente não sabe. Quando você tira a cápsula, ele vira um isqueiro. Não existia pendrive na época. Não. Não, até existia, mas não se usava ainda. Não, veio depois, né? Apareceu depois. Bem depois. Uns anos depois. Mas essa coisa que o Billy comentou, achei muito, o Ronfone também, achei muito interessante,
porque a gente volta outra vez onde as pessoas... como é que é? Gente leiga pergunta, né? Todos aqui devem ter passado por isso. Assim, como é que é para fazer um disco? Eu falo, não, a gente demora 100 horas, 150, 300 horas para uma banda fazer um... Como eu achei que o cara entrasse lá no estúdio, tocasse e o disco estava pronto. De novo, mas todos nós já ouvimos isso. Tenho certeza que todos vocês já ouviram isso. Aí volta no que o Billy falou, o Ron quando falou, da gente ter que, para conseguir criar a realidade, o cara acha que vai, às vezes, né, vai pegar só um microfone Ambisonics, vai botar ali no meio e o negócio vai funcionar. Não é, cara. A gente tem que ir com 50, 60, 70, 80 canais para fazer uma orquestra, por exemplo, para conseguir recriar aquilo que a gente... colocar o cara dentro da imersão, né? E tem feito muitos testes, né? E ainda mais a liberdade que a gente tem quando a gente está fazendo game, por exemplo, ainda é diegético, você ainda está relacionado à imagem. Cinema, você está sempre amarrado na imagem, você tem um limite que é determinado pela imagem. O Atmos Music, ou seja, a música imersiva, a gente não tem mais essa amarra. E é aí que a gente volta no começo da nossa conversa, porque você tem que é um perigo, né? Porque se você viajar demais, pode ser... Será que é bom? Pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Então, tem várias técnicas, várias coisas legais. Você pode trabalhar em camadas de altura, camadas de profundidade. Você pode ir usando um monte de técnicas mistas. Inclusive, uma coisa que eu faço há muito tempo, até no estéreo já fazia, era colocar elementos binaurais numa mix estéreo, né? Então, ninguém fazia isso, né? Então, o cara, quando põe o fone, fala, nossa, aconteceu uma coisa legal aqui, né? E é uma coisa que a gente está fazendo no imersivo, no Atmos também, né? Você joga elementos binaurais no meio do Atmos, quer dizer, então, você está usando técnicas mistas aí, com microfone ambisônicos, com microfones pontuais, com binaural, junto com imersivo, com objeto, com bed, quer dizer, é aquela história. Uma vez eu estava assistindo uma gravação, o cara falou, não, mas não pode fazer nada, não pode equalizar, porque isso aqui é purista. Eu falei, tudo bem, purismo para mim, mas tem gente que tem essa visão, né? Quer dizer, purismo para mim é o som do violino que está lá, está na casa do cara. O que eu fiz no meio para aquilo acontecer, para mim não interessa. Posso até usar compressão se eu quiser, né? Em música clássica. Isso para mim é purismo, né? Agora, o cara fala, então tá bom, você é purista, então quando você botou o microfone, você já mudou o som. Você usou outro cabo, você já mudou o som. Então, aí é que começa a gente juntar um monte de coisas que a gente veio aprendendo durante esses anos, para que você chegue assim, bom, eu quero que o cara sente aqui no concerto na 7ª fileira. Não, eu quero que ele esteja no palco na banda de rock, eu quero que ele esteja no meio da bateria de samba, como o Billy falou, eu quero que ele esteja no meio da guerra, né? O cara, você não vai poder entrar lá no campo de batalha, botar um microfone de gravar, achar que aquilo vai dar certo, né? Então, você tem que juntar uma tonelada de técnicas, né? E ser nada ortodoxo para que a coisa pareça que nada foi, para parecer que nada foi feito e que você botou um microfone ali no meio, né? Só um adendo rápido. A gente está numa época complicada, assim, muita gente tateando, procurando o que fazer, e a hora de aproveitar, como o Ronfone falou. Só pensando que quando você mencionou esse cara que falou porque não pode equalizar, porque é purista, eu fiquei imaginando a quantidade de problema de fase que eu ia ter quando eu começasse a mixar alguma coisa de 360. Eu falei, meu Deus, vamos fazer purista. Eu falei, desculpa, querido purista, aqui não vai dar muito certo. Óbvio que você vai tentar recriar o mais real possível, mas, cara, você vai ter problema de fase, vai ser um horror isso, né, cara? Então... Pode ser que isso dê certo. Tem uma gravação audiófila super famosa do Cowboy Junks, de Trinity Sessions, que, aliás, é uma história interessantíssima. A banda engabelou o padre ali da igreja porque eles não tinham dinheiro para gravar. E falaram, não, isso aqui é uma banda, sei lá, de música, sei lá, mas eles não falaram que era uma banda de rock, de pop e tal. Não sei se vocês conhecem essa gravação. E, assim, é muito engraçado. Eles botaram um soundfield no meio, microfone ambisônico, os músicos iam chegando cada um nessa hora e iam gravando. Então, tem hora que você treina no fundo e só tem um microfone extra. Eu não vi isso, mas dá para perceber que tem um microfone extra na voz da cantora, que, na minha opinião, está um pouco alto demais na mix, né? Então, é muito legal, porque você ouve tudo. E uma gravação... Tanto que essa gravação é famosa, é um sucesso mundial, e todo mundo adora, porque a música também é legal, né? E aí, depois de muitos anos, sei lá, tipo 20 anos depois, não sei, eles refizeram esse negócio como um show em um DVD. Aí ficou um desastre. Ninguém assiste aquele negócio. O legal é aquela gravação tosca ali, né? Tosca entre aspas. O cara gravou direto para a DAT, né? Ele não tinha nem pós-produção.
O cara tinha um DAT, 2 canais, meteu o microfone, mixou a voz da cantora e a área para DAT. É um sucesso mundial, sei lá quantos anos, né? Então, você tem esse outro lado também que pode ser que dê certo, né? Mas eles tinham uma igreja, eles tinham um cara que entendia da captação, os músicos provavelmente estavam em volta, eu não vi foto, né? Então, pode dar certo também, né? Quem é que sabe? Uma das coisas também que a gente tem que tomar muito cuidado é que, com relação ao que está falando de imersão, né? A imersão é uma transcrição da realidade para o mundo fantasioso, o mundo irreal que a gente está ouvindo. E uma das coisas que a gente tem que respeitar é a relação que a gente tem do mundo visual, né, com o mundo sonoro, né? O cérebro está acostumado com isso o dia todo, né? O tempo todo você está vendo e ouvindo, obviamente, para quem tem as duas faculdades, né? Você está vendo e ouvindo e você está associando. Então, coisas que ficam meio errado, por exemplo, né, que soam errado, o cérebro se desliga daquilo. A imersão é uma coisa muito profunda e qualquer coisinha que aconteça pode atrapalhar a imersão. Por exemplo, inversão do estéreo, né? Semana passada eu estava, semana passada não, antes de ontem, eu estava vendo uma live de um grupo bem legal, assim, são três irmãs que tocam e tal, e elas estavam fazendo live na casa delas e colocaram 2 microfones, só que estavam invertidos. Então, assim, era violão, bandolim e flauta e percussão. E aí você via o cara da percussão aqui, mas ouvia o cara da percussão aqui. Isso dá uma confusão na cabeça, o cérebro fica agoniado. Você fala, não pode ser, tem alguma coisa errada. Dá Então, vontade de você colocar o fone e inverter o fone só para ficar no lugar exatamente. certo, né? Mas aí, Roncone, eu vou te falar uma coisa interessante, que assim, eu tive uma experiência nesse assunto que eu acho que é muito válida. Eu já estava há alguns anos já na Digi, ou seja, eu já era habitué de estúdio, né? Eu já tinha o meu ouvido treinado para o que toca o que eu vejo na esquerda sai na esquerda, o que eu vejo na direita sai na direita, né? Em teoria, pelo menos você pelo menos treina o teu cérebro, o teu olho e o teu ouvido para, junta as coisas, tá? E aí eu estava no cinema e passou um trailer de um desenho, né? E o que me chamou a atenção? Eu escutei, ele toca um celular. Aonde é que sai o som do celular? Na esquerda. Eu já olho para a esquerda. De onde é que sai o infeliz? Na direita. Falei, caramba! E isso antes de começar o filme, né? Eu falei, tá, já entendi, o cara virou LR. Né? É uma rede de cinema pequenininho, uma tal de Cinemark. Você já ouviu Devia falar? estar invertido, né? Pois é. Só que eu saí do cinema, estava eu, minha esposa e um casal. Eu perguntei para os 3. Vocês perceberam que estava invertido? Hã? O que estava invertido? Como assim? Então, isso, aí eu estou pensando também aqui agora, porque é o seguinte, como o nosso objetivo sempre é trazer uma experiência para o consumidor final, né? Obviamente, nós não vocês, né? Eu sou só um zoiudo, um abelhudo, mas vocês têm uma preocupação muito grande de trazer, isso como o Rony falou é muito importante, de trazer, se a gente está falando em áudio imersivo, a ideia é trazer a realidade, como ela realmente é, como a gente realmente ouve, para o consumidor final. O meu questionamento é, o consumidor final, ele está treinado para perceber essa diferença toda, né? Então, assim, se você, de repente, um som que era para sair na direita, sai na esquerda, que era para sair em cima, sai embaixo, o que era para sair atrás, sai na frente. Me parece que, por mais esforço que a gente faça de tentar trazer uma realidade de áudio para o consumidor final, ele ainda não tem essa experiência, esse discernimento, talvez, ou essa inteligência emocional para conseguir discernir isso. Diga, Alemão. Mas ele vai perceber, né? Exatamente. Eu discuti muito isso, essa coisa que vocês falaram antes da voz só no centro, em alguns DVDs. Uhum. O consumidor percebe isso. Ele não entende o que está acontecendo, mas ele consegue perceber que
que ele vai ter ele tem ganhos, né? Às vezes um produto vende mais, falando de produto mesmo, né? Porque o áudio é mais legal. Pode ser que uma parcela da venda a mais daquele produto é porque o áudio é mais legal, mas o consumidor não sabe disso. Mas ele não vai te dizer precisamente o que está errado, mas ele sabe que tem alguma coisa que está diferente, que não é condizente é o com que a você realidade. falou, é o boca a boca, Roncone. Vai dizer, pô, tem um negócio super legal que eu vi lá. O Elinho da Globo falou que levou as filhas, né, para assistir, ele contou essa história. O Elinho Kubawara da Globo falou que levou as filhas para ver um filme em áudio imersivo, né, com óculos. Tá falando, nossa, pai, esse é o 3D mais legal que eu já vi. E elas mesmo, as filhas dele, isso é estudado, isso é psicoacústica, né? Você atribui a melhora do áudio à imagem. Não, só tinha mudado Não, a o melhora da som. imagem é o áudio. A melhora do não, ao contrário. A melhora ele acha que a imagem é melhor, mas na verdade é o áudio que é melhor. Exatamente. Então, né? se atribui a melhora da imagem, mas que o causador é o áudio. Por causa do áudio. Tem uma experiência muito legal naquelas nossas viagens que a gente fazia muito, né, Roncone? Agora isso não tem mais. Mas ir para Nova York, para Los Angeles, nas AES, todo fim de dia, assim, eu às vezes ia dar uma passada lá no IMAX, lá em cima em Nova York, quando a feira era lá, vou assistir um filminho IMAX, filmes curtos de 30 minutos e tal. E tinha um filme, eu acho o roteiro era um roteiro simples, era o John Malkovich, eu não sei se você assistiu esse, era o John Malkovich que ele se perdia na neve e ele estava tentando sobreviver e a luta pela sobrevivência, aí uma hora, uma cena em close, ele aparece assim, em cima de um montinho de neve e ele pensa assim, qualquer coisa assim, fala, eu vou morrer. Nessa hora, um negócio que os caras são geniais, né? Nessa hora, o IMAX é diferente, ele tem um óculos com cristal sincronizado, e eu nunca tinha percebido isso, tem 2 falantinhos no óculos. Então, nessa hora que ele pensa, eu vou morrer, tem um falantinho na sua cabeça que o som vai vir só ali, eu vou morrer. Então, nossa, parece que você está dentro da cabeça do cara, falando que ele está pensando que vai morrer. Eles só usaram isso uma vez no filme, não precisava usar. Então, foi legal que eles guardaram esse recurso para um momento especial, né? Então, você tem esses truquezinhos, essas coisas legais que você pode fazer. Talvez o consumidor normal ali não tenha percebido que o som saiu é um rigzinho maior, né? Não é aquele óculos de papel, é um negócio com tela de cristal líquido sincronizada com a imagem, né? E tem mas ele deve ter, nossa, parecia que eu estava ouvindo o cara pensando. Ele talvez não tenha percebido que tinha falante no óculos, não sei. Então, na verdade, as pessoas percebem sim, elas não identificam, mas elas percebem. Legal, legal isso. Interessante, gente. Inclusive, uma dica lá pro Billy. O Billy mora em Belém, ele não está em Belém agora, ele está em Doha. Coitado, que horas são em Doha aí? São 6 horas a mais no Brasil. Não estava trabalhando, eu estou aqui no escritório aqui do. Então tá tranquilo. Tem toda uma vida aí acontecendo aqui depois. Aí. Com relação à experiência de você ouvir um áudio muito legal, dá uma ouvida, depois quando você voltar a Belém, procura o pessoal que tem um soundbar da Sennheiser para você ouvir. É uma experiência assim, fantástica. É legal. Eu ouvi isso junto com o Roncone. É incrível. Então, eu vou procurar. Tem uns caras lá em Berlim, esqueci o nome da empresa agora. Mas eles estão fazendo um negócio super legal, porque eles estão conseguindo fazer áudio posicional com uma parede só. Eles estão usando isso para estação de trem. Então eles colocam no teto, como o trem é comprido, ou as estações são muito barulhentas, né? Porque é um espaço muito aberto, eles estão conseguindo entregar o som, tipo assim, você está na plataforma 13, no vagão 6, só aquele pessoal precisa saber aquela informação, eles mandam direto para aquele lugar. E mesmo se colocar de frente aqui, conseguir jogar em distâncias diferentes, usa isso para museu. Tem bastante coisa muito interessante, mas essa da Sennheiser não. Olha, você vai se surpreender. Assim, eu gostaria de ter. Eu vi o demo do Battlefront nele. É impressionante, cara. É impressionante. É um soundbar só na frente. E te dá dessa altura que assim, é enorme o bicho. Aí você fala assim, desliga o sub, não tem sub no negócio. Não tem sub, não. Desliga a caixa de trás, não tem caixa de trás. Não tem caixa de trás. Não tem caixa em cima. E você não tem lugar nenhum. É só ali na frente. Mas mesmo os soundbars, entre aspas, mais simples, né? Que eu acho que eu tenho recomendado a todo mundo esperar um pouquinho, né? Agora já tem, né? Aqui no Brasil a LG diz que já ia colocar no mercado, mas eu não vi ainda. Tem. Que é o com 4 alto-falantes, né?
Então você tem os dois, você tem o 3 na frente com 2 falantes que simulam os de cima. Para quem não conhece, tem mais 2 falantes atrás, aí tem um falantinho em cima que rebate pelo teto e simula. A LG acho que só está com um 5.1.2. Fala, a gente espera só o 5.1.4 porque vale a pena a diferença, né? Então, na minha opinião, o soundbar que vai popularizar o negócio e o fone de ouvido, né? Exatamente. Até o binaural e a especialização do soundbar. E uma coisa importante são os fones de ouvidos com o tracking. Head tracker. Um monte já tem da Bose, já tem um monte. Eles só simplesmente estão lá, mas as pessoas não estão usando isso da forma como deve ser usada. Pelo que eu entendi, posso estar falando bobagem, mas o tracker vai mudar completamente também a nossa percepção de ouvir música imersiva. Tem gente que está roubando, o cara fala, como é? Eu não tenho 5.1 não, eu ponho um fone com head tracking, mixo aqui e eu viro para a caixa que eu quero ouvir. Tem um VST que é assim, né? Que você coloca o fone. Eu não tenho. A Waves tem um simulador. O Waves, da Waves, você tem um que você emula um 5.1, você fica fazendo assim. Você vem com um trackingzinho, você compra o software, você compra o tracking, põe. Então a gente tem muita coisa aí, tem muita brincadeira legal para fazer, né? E outra coisa, por exemplo, que a gente vê é a qualidade dos fones que os caras têm, né? Aí volta naquilo que vocês falaram, né? O Astor tocou num assunto que misturou 2 temas, né? Que o cara fala, mas o Roncone, você foi lá no estúdio, aí aquele estúdio Genelec, ele mostrou no falantinho da TV, né? E aí são 2 conceitos que eu acho que são diferentes, Astor. Um é aquele cara, por exemplo, vou dar uma analogia, aquele cara que tem os masterizadores sérios, nenhum usa sistema de estúdio de Pro Audio, todos usam sistemas audiófilos, né? E aí o cara realmente tem a certeza de que se soar bem na caixa dele, vai soar bem em qualquer lugar. Que esse é um truque da masterização, né? Então, aí, por exemplo, se você tivesse... Aí são 2 coisas... Se você sabe que em questão de timbre, etc., no estéreo vai soar bem, ok, é uma coisa. Agora, na questão da espacialização, é que a gente entra num segundo conceito aí. Além de soar corretamente, precisa estar espacialmente correto, né? E é isso que eu até já estou um pouco mais tempo nisso, a gente já fez um monte de experiências, mas eu diria que eu ainda estou um pouco tateando nisso de entender os porquês. Por exemplo, no 5.1, tinha uma posição ali entre, por exemplo, mais ou menos entre a caixa da direita e o surround, ou a caixa esquerda. Se você botasse alguma coisa ali, quando codificasse, aquele ia sumir. Tinha uma posição que não funcionava por causa do codec, né? Então, como a gente já tinha nos loucos, né, Roncone? Já tinha um Dolby 570 só para ouvir as mix de DVD, de música, né? Então, a gente percebeu que tinha uma posição que não podia usar, né? Era só botar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, não faz diferença nenhuma, né? E a mesma coisa está acontecendo agora. Então você tem você tem essas 2 questões que eu acho que elas são independentes. Uma, que é de ouvir no falante da TV para saber que o cara está ouvindo, ok, isso poderia não acontecer. Agora, espacialmente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas coisas funcionam, outras não. Ou coisas que, por exemplo, em embed funcionam melhor, coisas que em objeto funcionam melhor. Eu, particularmente, prefiro usar muita coisa em objeto, que eu acho que sempre transcreve melhor, né? Então, cada um tem uma opinião diferente. E tudo funciona, nada é errado, né? Quer dizer, tem umas coisas que eu acho que são erradas, né? Porque o cara põe o fone, por exemplo, agora teve um evento que a gente acabou de acontecer, faz, sei lá, 1 ou 2 semanas, que é o Hyper VR, que é o Festival de Realidade Virtual, que eu acompanho as palestras um dia online, mas eu tive nos outros eventos que teve ao vivo, né? Não sei como é que a gente chama isso, presenciais, né? Presenciais. E aí a gente foi muito legal, porque é um evento concorrido, né? Que é um número de pessoas limitado, apesar de ser muita gente, mas tem um limite de venda de ingresso, acabou comprado antes e tal. E aí você pode desfrutar das experiências virtuais, né? E olha, o ano passado, ano retrasado, eu escutei muita coisa, imagens incríveis, e de áudio eu só gostei mesmo de uma. Tinha outras que eu também gostei, mas essa é punk. Aí você olha os créditos, é um treco da BBC, e os créditos daquele filme virtual parece crédito de feature film, sim. Não acabam os créditos, tanta gente que faz... Então, esse é legal. Esse realmente eu achei. Esse áudio é legal. Mas são poucos, né? Eram poucos ainda até 1 ano atrás. Você tem 2 coisas acontecendo. Comentou, né? A quantidade de pessoas para fazer uma trilha que o pessoal acha que isso aí é fácil. Então, meu,
Contrata 250 pessoas que fica fácil, né? Não, mas também o que acontece também é muita coisa, assim como todo mundo tem um monte de opções disponíveis para fazer o áudio imersivo hoje em dia, tem também como fazer o vídeo imersivo também hoje em dia, tem uma camerinha super barata, você consegue fazer. Então acontece muita pessoa se meter a fazer alguma coisa e fazer uma coisa com visual legal, mas obviamente não se preocupar com o áudio porque não sabe que existe um processo de áudio também para ficar legal no 360. Eu peguei um filme de uma diretora austríaca, era super legal o filme, era um negócio meio um cara que cultivava umas pessoas dentro de um vaso, uma coisa bem realidade virtual mesmo, sabe? Tipo assim, ela usou o conceito de viajar mesmo assim na coisa, só que o som era todo estéreo mono, era uma coisa meio toscona, ela não se preocupava, falou, olha amiga, se você tiver tudo isso aí ainda no Premiere, sei lá que você montou no Adobe Premiere que seja, me manda esses tracks de áudio todos, que eu pelo menos coloco as vozes na cara das pessoas para te ajudar, para te criar o coisa, não estou falando que eu passei um orçamento para ela falar, mas é muito caro. Eu falei, tá, desculpa que você tô, né, arrumando o que você não fez, né? E aí ela fala, tá tudo bem. Daí eu botei lá uma outra voz para um canto, para o outro, para tentar resolver um pouco, o problema dela e criar um efeito mais diferente, mais divertido da coisa. Mas muita gente que está fazendo os filmes, né, não sabe, não tem noção. Até em games que você comentou, por exemplo, ano passado já era para ter acontecido. O pessoal da M2 me convidou, comecei mixando PA nas finais dos campeonatos do League of Legends e o Free Fire, né? Então mixava o PA só da abertura musical. Aí fiz 3 anos de PA, falei, pessoal, me passa para a UM, porque tem muita coisa de áudio de internet. Pô, o primeiro ano que eu fiz o PA, o áudio lá da internet está menos 35, é extremamente baixo, né? E aí acabei indo para lá, tá, onde eu falei, mas fala aí escuta, o chefe sabe o que você faz? Eu falei, não, aqui eu estou como um outro profissional, fazendo uma parte do trabalho. Fala lá para ele o que você faz. Bom, os caras animaram, depois a gente teve reuniões, depois passei para o pessoal da Adobe. Então, o ano passado já era para ter acontecido o game. Lá na Arena, já era para ter acontecido em áudio imersivo. Não aconteceu porque estava muito em cima da hora, empresa internacional e verba, etc. Então, não aconteceu. E a EPA, a unidade móvel, se equipou com o Atmos Live para que a gente pudesse mixar o evento já na transmissão em imersivo. Infelizmente, isso acabou não acontecendo, né, por motivos mais burocráticos, né? Mas foi uma pena, porque já era para ter acontecido no ano passado. Ou então, esse ano ainda, a gente ia fazer a primeira live em imersiva, assim, live com live, né? Infelizmente, isso também não viabilizou, porque não tinha grana, todo mundo ia fazer tudo de graça, aquela coisa, tudo 0800, como diz o Roncone, né? Mas aí o espaço, a gente não conseguiu espaço, tinha uma série... E não aconteceu, né? Mas já é possível fazer isso com os recursos que a gente tem hoje, né? Ainda tem uma certa complicação para o ao vivo, né? Que você precisa de um console que tenha uns recursos, porque você está ao vivo, né? Então não adianta você querer usar um console que fazer mandada por send, que você vai enlouquecer, né? Aliás, eu deixo aqui outra vez que eu já falei com o pessoal da NIV, já falei com o pessoal da SSL, já tentei falar com o pessoal da JL Cooper, já falei com o pessoal da Avid, já falei com o pessoal da Digico, cara, eles têm que fazer um panel diferente. Eu falei, assim, o grande problema para mim, onde a gente usa muito tempo indevido nas produções, é porque os panners para imersivo não fazem o que a gente precisa. Esse negócio de 2 panners, não, cara, é um panner só que faz tudo, é um joystick que faz tudo. O cara da NIV falou para mim, pô, nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém levantou essa questão. Mas eu vi um Pro Tools, Clemão, que isso há 2 anos atrás, mais ou menos, na NAB, que ele estava, além do teu punch round, ele tinha um fader para você definir a altura. Mas é isso que eu não concordo. Que ele não quer. É isso que eu não quero. Você quer um punk que faça o 3D. Eu quero um joystick só. Ele quer 3D no software. Eu quero 3D ali, por que não? Não, 3D no hardware. No punk, 3D você no hardware. sobe, baixa, vira. Se fosse no tempo do analógico, né, o João Cone deve ter passado por isso também, a gente construiu os nossos joysticks, ia lá na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, comprava, colava um potenciômetro no outro e botava os trimpotes e a gente construía o nosso joystick, né? Se fosse analógico, eu já tinha feito, porque a gente precisa
Eu falo para o pessoal, falo assim, eu dou a ideia para vocês, cara, ou não quiser, nem me dá royalty, me dá um royalty, faz o que você quiser, né? Só me ajuda, né? Só faz o negócio, que é igual pedestal para microfonar a bumbo. Eu já falei com todos os pedestais, se você fizer esta pecinha aqui, cara, a gente vai conseguir microfonar o bumbo. Ninguém nunca fez, sabe? Então, você não consegue chegar com o microfone que você quer. Então, são coisas simples, né? Basicamente, é mecânica o negócio. Porque hoje você trabalha com encoder digital. Então, eu não consigo pegar eu sozinho e fazer esse hardware, porque eu tenho que desenvolver todo um encoder, uma coisa tal, né? Mas não é, ele já tem tudo pronto, cara. É só pegar aqueles dois negócios malditos e botar num lugar só, cara. É fácil fazer isso. Eu digo para eles como faz, cara. Vamos pensar nisso. Gente, me falaram que a gente tinha até 1h30, tá? E a gente está muito próximo disso, apesar de não parecer. Então, eu queria... já. Não, é que assim, quando o papo é bom, a gente acaba se... nem vendo a hora passar, mas nós já estamos mais ou menos quase que 1h30 aqui. Uau. Uma ideia. Então, assim, eu queria pedir para vocês considerações finais de cada um de vocês sobre áudio imersivo, né? Então, algo do tipo, como é que vocês veem o futuro disso, tá? Para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui, tá bom? Deixa a palavra com vocês. Aí, agora vocês disputam quem começa. Aí fica aquele silêncio, aquela coisa. Quem que vai falar primeiro? Por favor, acho que... Bom, vai lá, Billy. Eu comecei da eu outra não. vez. Tá, eu começo porque eu sei bem menos que vocês, eu tenho menos tempo eu tenho menos tempo de estrada de áudio imersivo, mas é o seguinte, tá aí bastante coisa para usar, facilidade de acesso, tem que entender o que está fazendo, aprender o que está fazendo, saber, né, aprender mesmo, né? Eu acho que é assim. Não, aprende, não custa nada, tem vídeo, cara, tem tutorial, tem manual, tem tudo para você aprender. Saiba para quem você está fazendo, e eu acho que em algum momento, sem a gente perceber, a gente vai estar ouvindo um áudio imersivo e vai ser uma transição completamente normal do estéreo para imersivo. Vai ser uma coisa que, nossa, essa música é muito mais legal que aquela outra, e já é imersivo. Então, vou começar a ter um processo de transferência disso aí, e a gente não vai nem perceber. E é rápido, minha opinião. Legal. Quem vai? Roncone? Vou eu ou vou você, Roncone? Vai você agora. Tem uma imersão aí, ó. Quem que tá com a o Roncone já tá imersivo. O Roncone é sempre à frente do nosso tempo, né? Impressionante como ele tá à frente. Olha lá, já fica mandando... Olha. Outro dia ele me mostrou, ele pegou o celular e me mostrou o esquema de live que ele tem lá com as mesinhas. É muito legal que ele tem lá. O cara foi a fundo, viu? Você está fazendo pelo OBS? É pelo OBS que você está fazendo, Roncone, ou não? Não, eu estou direto no Zoom, só que eu estou usando o Loopback e eu tenho um consolezinho aqui que é o Podcaster, né? Onde tem esses pads todos que eu posso entrar com som, né? É muito legal. Que eu uso para as minhas lives. A gente tem 2 lives por semana aqui, que é o de papo na web, né? Então, aliás, muito legais. Muito legais. Eu tô morrendo de pena que eu não tô conseguindo assistir, nem até amigos falam, gente que eu queria estar assistindo, cara. Eu não sei mais quem eu sou, de tanto trabalho que... Assim, a pandemia está muito... A gente está muito maluco, né? Então, a quantidade de trabalho é insana, né? Não gosto dessa palavra... Normal. Eu não gosto dessa palavra novo normal, porque para mim isso não é normal, né? Mas é o normal acrescentado com mais um monte de outras coisas, né? Inclusive nessa área, com a ANZ já funcionando e tal. Então, o que eu tinha que... Eu acho que eu vou meio na onda aqui do Billy e dizer que as pessoas experimentem muito, façam muito, porque está muito acessível hoje, tanto a captação como a produção, como a reprodução, né? Então, o Atmos era um processador que só tinha um no Brasil, custava $60 mil, e era $60 mil FOB, né? E era comodatado. Então, quer dizer, para você fazer Atmos custava, bota aí em dinheiro de hoje, né? $100 mil vezes 6, né? Não vou nem falar aqui que dá para... Hoje não. Hoje, tanto no Atmos como no VR, ou ferramentas de AR, VR, ou XR e tal, você já tem ferramentas acessíveis, né? Então, pelo lado da produção, a gente já tá tudo ficando acessível, né? E pelo lado da experiência final do usuário também, a coisa já está acessível. O cara não tem nada diferente do que ele tinha.
Por exemplo, o celular dele já está comprando os modelos novos, já está com vídeo com o Dolby Atmos para imersivo, né? Então, o parque de equipamentos instalados é grande, a coisa já está atingindo muita gente, a quantidade de equipamentos disponíveis já está muito grande, equipamentos de consumidor mesmo, né? Então, na minha opinião, eu faço minhas as palavras do Thomas Land, que já eram minhas também, né? Que fala assim, não tem mais volta. É isso que eu tenho a dizer. Acho que não tem mais volta isso. Sinceramente, é a minha opinião. Legal. Mestre Roncone? Bom, eu também acho o seguinte, o áudio emissivo veio para ficar, tá? Veio para ficar e a gente está muito próximo disso se espalhar grandemente, né? Primeiro porque o consumo dele, né? A maioria das pessoas está consumindo mídia nesse formato aqui. Então, o companheiro ideal é um fonezinho, e no fonezinho você consegue ter menção pelo binaural, né? Por vários formatos que tem aí. Você já consegue transmitir nas mídias sociais em binaural, né? Que é um grande ganho. Então, não tem desculpa, assim, a tecnologia é complicada, não é. A tecnologia está aí. Tá? A tecnologia é cara, o Cleman falou, não é. Hoje em dia você consegue comprar encoders a preço de banana, baratinho, você tem tempo de teste. O que as pessoas precisam fazer é perder o medo e começar a fazer, né? É começar a ir atrás, é começar a experimentar, começar a gerar produto, que é só nisso, né, gerando produto, que você vai começar, as pessoas vão começar a escolher aquilo que é legal, o que não é legal, como é que é o padrão, o que funciona, o que não funciona, né? Enquanto ficar na cabeça de poucas pessoas, não vai progredir. Tem que disseminar isso, e isso é uma coisa que eu acho que está sendo muito fácil. A gente está vivendo uma época, graças a Deus, onde a tecnologia está cada vez se superando mais rapidamente, e o preço, por outro lado, não digo preço, mas a acessibilidade à tecnologia está melhorando também. Entendeu? Antigamente eram poucas pessoas que tinham acesso, hoje você tem acesso em qualquer lugar. Hoje em dia não tem uma desculpa, não consigo. Você senta na internet, você baixa o software, você baixa aquilo, você está em casa, você está fazendo. Tá? Uma das grandes coisas que a pandemia trouxe para mim, no meu ponto de vista, é essa união, essa proximidade, né? Quando é que a gente juntava para conversar? O Clemão, de vez em quando, eu encontrava com ele quando ia para Nova York, por incrível que pareça, para fazer para a ES. O Billy também, quando ia para São Paulo. Então, assim, hoje em dia a pandemia uniu mais as pessoas estão mais trocando ideias, as pessoas estão conversando mais, né? E outra surpresa muito grande da pandemia, a nossa internet no Brasil segurou pampas o negócio, entendeu? A gente achava que ia dar um colapso danado aqui, não. Tá aí, nós estamos fazendo aqui um lá em Doha, dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, e está funcionando muito bem, sem problema. Então, acho que a gente está numa situação, num ponto muito legal para desenvolver cada vez mais. Então, eu queria deixar isso, que vão para frente, vão experimentar, vão fazer testes, vão captar, vão mixar, vão testar tudo que tem que testar e vão espalhar isso no mercado, porque aí as pessoas vão começar a ouvir e se dar conta que o imersivo realmente está aí. Excelente. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, gratidão, de verdade, pela disponibilidade dos três. Agradecer mais uma vez a Música e Mercado, né, de ter me convidado para estar criando essa possibilidade no Conecta Mais. Eu acho que é um evento muito bacana e, assim, a ideia é trazer conhecimento. Isso é uma coisa que, desde quando eu entrei na Digi, eu sempre tive isso na minha mente. E a única maneira de você conseguir fazer algo é através da educação, né? Eu, com a minha cabeça na área comercial, eu não conseguia entender como é que eu consigo vender um produto se a pessoa não sabe que o meu produto existe, para que ele serve e onde é que ele vai ser utilizado, né? E isso vem através da educação. Então, acho que é uma visão que eu tive há muitos anos. Eu sempre gostei muito disso. Eu acho que o caminho realmente é a educação, é ensinar as pessoas. E, assim, a generosidade de vocês três de estar compartilhando vou falar uma palavra aqui que tem gente que vai estar ouvindo a gente agora, nunca ouviu na vida, né? Mas esse cabedal de informações. Aí o cara fingindo que é novo. Mas o que é cabedal, Astro? Desculpa. Não, Né? isso não tem preço realmente, tá? Porque a gente está com se a gente for contar aqui, a experiência de vocês é algo incrível.
E realmente eu agradeço muito essa oportunidade e poder levar um pouquinho dessa informação, porque, de novo, aquilo que eu falei no início, eu continuo afirmando. Eu acho que o áudio imersivo hoje, talvez por ele estar tão fácil de ser acessível como vocês falaram, as pessoas têm um pouco de receio porque é uma coisa muito nova, muito recente, e tem muito nome no mercado, né? E as pessoas ainda têm receio, ainda têm medo, né? Eu acho que, como eu conheço um pouquinho o Cleman, eu sei que o medo dele é de não ter medo, né? Porque ele é um cara que ele cai de cabeça nas coisas que ele faz. O Roncone sempre foi um cara que foi atrás, buscar, perguntar por quê, como, onde, né? Maestro, estou tendo um contato pela primeira vez ao vivo com ele, eu já conhecia a fama dele pelos bastidores, né? Mas assim também, então eu acho que tem esse mesmo princípio. Então acho que isso é importante, né? A gente está sempre aberto para novidades e para buscar um novo. Acho que isso no final é o que vale a pena. Então, uma vez mais, muito obrigado para vocês, de verdade. Pessoal da Música e Mercado, Daniel. O Daniel é um cara incansável na divulgação de informação. Então, obrigado realmente para todos vocês, tá bom? E para você que está aqui vendo o Conecta Mais, muito obrigado pela presença, pela audiência. Fiquem ligados que tem muita coisa boa todos esses dias para vocês aí. E a gente espera que alguma coisa que a gente comentou hoje aqui realmente fique impregnado na mente de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, então hoje em dia eu falo isso, não tem mais essa, né? Então, obrigado pela audiência, gente. Um abraço para todos. Tchau.